Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Então, hoje vamos dar sequência à aula passada, onde a gente introduziu os fundamentos de Java e viu aí já 80, 90% desse conteúdo inicial, né? Passando ali pela estrutura básica de uma classe, do método main, declarações de variáveis, tipos primitivos, string, estruturas de decisão, repetição. Então, praticamente todo o conteúdo a gente conseguiu ver ali. A ideia dessa aula de hoje é a gente finalizar essa parte, falta muito pouco de conteúdo, fazer alguns exercícios, ok? Então, na aula dessa semana, a gente vai focar mais na prática. Na aula passada, a gente terminou nesse slide, vendo algumas funções matemáticas. Falei rapidamente do random, que é a função que gera números aleatórios, que a gente vai, inclusive, reservei para a gente trabalhar na atividade com ela, porque de vez em quando é necessário. E o printf para formatação da saída, né? Tanto para a questão de números de casas decimais e para o tamanho do espaço a ser ocupado, né? Às vezes a gente quer escrever na forma de uma tabela com espaços fixos. Isso aqui é bem útil. Aqui só para a gente mostrar alguma coisa gráfica, a gente vai ter esse momento de interface gráfica bem mais lá na frente, na segunda metade da disciplina. Mas às vezes para fazer uma leitura fica mais interessante ou fica mais prático. Então, né, isso aqui está longe de ser o que a gente consegue fazer com Java, mas já é alguma coisa. A Java ela surgiu com um pacote muito básico de interface gráficas, que era o AWT. E aí, logo em seguida, o AWT ele evoluiu para um pacote mais sofisticado, que é esse Swing, na qual toda a base da interface gráfica para desktop, tá? A gente não está falando de web, desculpem. Então, para desktop, a interface é baseada nesse pacote Swing, que tem todos os componentes necessários de janelas, botões e elementos gráficos para uma interface gráfica. Tá? Então, é nesse Swing que a gente vai trabalhar, como eu falei, mais no futuro. Agora eu trouxe um exemplo que aborda o básico do básico do básico, que seria uma caixa para entrada de dados, que é esse método aqui, show input dialog, ou seja, um dialog seria uma caixa, né? Caixa de diálogo, como chama, para entrada, input. E para apresentar a saída, a gente tem uma message dialog, né? Então, uma caixa de mensagem onde ele só vai escrever o resultado. Então, aqui basicamente a gente vai ler uma string e escrever essa string convertida. E aí a gente aproveita para fazer uso de um método que é muito útil, é muito utilizado, que é conversão de tipo, né? Porque geralmente quando a gente faz essas leituras, na maioria dos casos, seja aqui interface gráfica, seja como a gente vai fazer daqui a pouco, lendo da linha de comando, como parâmetros ali na execução, seja própria web, as leituras, né, por padrão, elas vêm como texto, independente se é um nome, né, se é uma palavra ou se é um número. E a gente tem que trabalhar com essas conversões, né, não convenções, conversões. E claro, depois a gente vai ter que ter mais um cuidado de tratar ela, ver se a conversão deu certo ou não. Por enquanto a gente considera que os valores estão sendo fornecidos corretamente, a gente só faz a conversão. Mas são métodos aí em classes que a gente vai utilizar bastante ao longo de toda a disciplina. Tá? Então vamos começar já a trazer esse exemplo aqui para a prática. Eu já tenho a minha pastinha aqui, aula 3. Para quem já assistiu, espero que sim, né? A aula da semana passada, e que a gente vai manter esse padrão, né? Então a primeira semana a gente teve aula síncrona, que foi uma sessão, apresentação da disciplina. Segunda semana, então concentra as duas aulas da semana numa postagem só, né, com vídeos particionados. A gente chamou de aula 2, então seria a aula da segunda semana. Agora temos a aula 3, e aí na aula 3 a cada aula a gente posta um exercício, uma atividade, né, que vai ser associado
a essa aula. Da mesma forma, eu vou nomear os projetos, as pastas nesse formato para postar o código produzido para vocês. Então a gente vai usando essa padronização de aula 1, 2, 3, 4, que não necessariamente é a numeração da aula, como se ela fosse presencial, mas sim a numeração para esse formato EAD ou AER, né, como é o formato mais, a nomenclatura mais utilizada. Então seria para a questão da semana mesmo. Então vamos lá. Vamos criar um tela.java. Já, bem de querida. Cria aqui para nós a classe. Eu com os talhozinhos aqui crio o nosso método main. E aí a gente quer basicamente ler um número, né? Vai ser lido como string, como eu falei. E ele converter esse número para inteiro ou para real, né? Float, se a gente quiser. E escrever ele de novo na janela. Eu tenho option pane. E show input dialog. Ao longo do tempo a gente vai aprender, né, e isso é um dos assuntos de orientação a objeto, que é a sobrecarga e sobrescrita de métodos, que um mesmo método ele pode ter várias assinaturas, né? Ou seja, várias formas de entrada, um parâmetro, dois parâmetros, ter dois parâmetros ser um string, um inteiro, e outro duas strings. Isso vai ser perfeitamente possível, como é esse J, o show input dialog. Se a gente olhar aqui que o próprio editor mostra, eu tenho 6 possíveis. Mas a gente quer o mais simples, que é simplesmente escrevendo uma mensagem do tipo digite um número inteiro. E ao digitar esse número inteiro, ele deve ser armazenado numa variável. Só que, né, aqui ele mesmo já dá um aviso. Esses avisos e esses atalhos, pessoal, são um plugin do Visual Code que eu falo mais para frente, né? É importante que, por enquanto, a gente lide com a forma mais simples possível. Depois eu vou ensinando essas ferramentas que facilitam. Então, o que ele está dizendo aqui, que é basicamente o erro se a gente for compilar, né? Eu vou abrir uma tela separada, fica mais fácil trabalhar. Isso. Compilo e aí vejo o erro. Não salvei, né? Por isso que ele não deu erro. Agora sim, ó. Mais uma vez, né? Como eu falei na aula passada, eu vou provocar vários erros para ir a gente aprendendo. Aprender com os erros, porque a gente sabe que vão ocorrer, né? Vão ser cometidos. E aprender a ler as mensagens de erro. Ele fala na linha 7. Tipos incompatíveis, string não pode ser convertido em inteiro. O que ele está dizendo? Isso aqui está sendo lendo como string e a gente está tentando armazenar no inteiro. Então eu preciso armazenar no string, então eu vou chamar de num string, porque de fato ele não é um número ainda. Para isso, aí não sei se vocês lembram, mas tenho quase certeza de ter falado, cada tipo primitivo que o Java possui, né, do integer, float, double, long, eles têm uma classe equivalente com vários métodos, principalmente métodos úteis, assim, por exemplo, de conversão. Então, o tipo primitivo int tem a classe integer. Aqui ele já destaca alguns métodos, né, interessantes, são os mais úteis, na verdade, e o mais útil é esse primeiro, que é o parseInt.
ele justamente converte uma string, que no nosso caso é a num string, em um inteiro. Agora sim, nós temos o que foi lido com o número, né? Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma conta com ele, acrescentar de 1, a gente vai conseguir, né? Obviamente, se a gente tentasse fazer isso com o que foi lido direto lá, que é um string, isso aqui dá erro, né? Não posso converter string inteiro, o mesmo erro. A gente precisou primeiramente fazer uma conversão para número, nesse caso um inteiro, para depois aí fazer as contas necessárias para o nosso algoritmo. E aqui o algoritmo é muito simples, que seria aumentar ele em 1, só para a gente ilustrar a conversão. Aí agora eu escrevo na tela JOptionPane, a mesma classe, e aí vejam que isso a gente vai, né, falando aos poucos. Esses métodos onde a gente está executando direto de uma classe sem precisar criar objeto, são tais os métodos estáticos. E a gente vai aprender no futuro quando é que eles se aplicam. Show Message Dialog. Também várias assinaturas. Então, o input, né, entrada para leitura, e o message para escrever. O message, ele mostra aqui 3 assinaturas, e elas não mudam muito, mas a mais básica são 2 parâmetros, onde o primeiro eu vou passar no, e o segundo a mensagem que eu quero escrever, né, que é uma string, o valor lido incrementado de 1 é igual a, e aí eu concateno, posso até usar o símbolo, concateno com número. Professor, a gente só não está entendendo o que é esse nu aqui. Esse primeiro parâmetro, deixa eu ver se ele mostra aqui. Ah, não, vai mostrar. Mostra. Aqui. Component, parent component. Seria o componente pai. Quando a gente for trabalhar de fato com as interfaces gráficas, a gente vai ver que existe uma hierarquia entre as janelas, né? Tem a janela principal do programa, tem as janelas internas, tem janelas internas a essas outras janelas, né? Da mesma forma como é em qualquer programa, né? Um navegador tem várias abas dentro, você pega um Word, você pode abrir vários documentos, são janelas internas. E nesse caso aqui, a gente aponta que seria a janela pai dessa caixa de mensagem de diálogo que a gente vai apresentar. Como não tem uma janela pai, né, como eles estão soltos aqui, por um programa ser simples, a gente passa null, lembrando que null é como se fosse um tipo em Java, né, que é vazio, ou seja, não está passando nada, mas é preciso passar um parâmetro. E quando o Java recebe esse parâmetro null, ele entende que não tem pai, e a própria janela do sistema operacional assume como janela pai. Ok, vamos ver se isso funciona. Compila-se. Não temos erro de compilação. É um bom início, mas não quer dizer nada. Vejam que aí algumas coisas aqui para a gente introduzir, né? Não entrar em muitos detalhes. Vamos ver a segunda execução. Que é porque eu fechei sem passar os valores, né? Então veja que é um pouco lento, sim, a interface gráfica em Java, como a gente falou na primeira aula, né? Não é uma coisa que roda instantaneamente, então leva um tempinho. Por isso que o Java ganhou essa fama de lento, mas é basicamente em interface gráfica. E é por isso, sim, que essas interfaces gráficas em Java são cada vez menos utilizadas e por isso a gente não vai investir tanto nelas, né? Vocês precisam conhecer, saber que existe, saber como é que funciona, mas não vamos perder mais do que uma aula ou perder
pesado, né? Então vamos demandar mais do que uma aula para apresentar o Swing. Mas assim, uma coisa interessante da interface gráfica do Java, e talvez nunca me aprofundei, mas certamente é um dos motivos, não sei se é o principal, mas a interface gráfica do Java, ela tem um layout, uma característica, uma interface própria, né? Vejam que os botões, a fonte, a caixa de texto, a janela, né? Tudo ele assume a moldura do sistema operacional, né? Veja que o fechar ali, por exemplo, é igual ao meu fechar aqui, né? Que é do Ubuntu, do Linux. Mas fora isso, que agora eu perdi, volta aqui, aqui. Fora isso, todo o resto é diferente, né? Os botões são bem diferentes. Então, essa é a cara do Java. Do Java Swing, ele tem essa característica própria. E ela é muito poderosa. A gente pode fazer muita coisa com esse pacote. Só que, né, caiu um pouco em desuso e não atribuo somente ao... Na verdade, isso é fato, né? Não é só questão do desempenho não ser o melhor. É porque as interfaces desktop, elas caem em desuso, né? Ou é web ou é app, basicamente, hoje em dia. Mas vamos testar então. Digite o número inteiro, 4. O valor lido incrementado de 1 é 5, né? Então funcionou. E aí aquilo que eu havia comentado, né? A gente está fazendo ainda sistemas muito frágeis em termos de robustez, né? Porque se eu digito um A, o que ele vai fazer? Vai me lançar uma exceção, number format exception, ou seja, exceção de formato de número para string A. Ou seja, ele não conseguiu converter, né? Ele tentou converter o que foi passado para um número, só que A não é um número, ele deu erro. Então, em muito breve, a gente vai aprender a tratar isso, né? Para ao invés de mostrar uma mensagem feia dessa, ele mostrar uma mensagem elegante, aqui também em modo gráfico, por exemplo, dizendo, olha, isso não é um número válido, digite um novo, como é comum em qualquer programa, tá? Então, isso é tratamento de erros. E no caso do Java específico, a gente chama de tratamento de exceção. Vocês veem que todo erro ele tem esse exception no final. Exception, e para cada tipo de erro, uma exception diferente. No caso aqui, as duas são do mesmo pacote, mas um é porque passou vazio e o outro porque passou um número que não é número. Ok? Então, muito simples aqui. Duas janelas, uma de entrada e outra de saída. E aqui também a gente aproveitou e aprendeu como converter né, um string para um inteiro. Se fosse um float, mudava o tipo aqui, float, pass float, então segue um padrão. Double, pass double, então esse aqui ele segue um padrão. Tá joia? Voltemos aos slides. Então a gente já sabe como ler com as janelinhas bonitinhas. Vetores e matrizes, na verdade a gente já viu alguma coisa, né, quando aí em string, né, a gente aprendeu a manipular alguma coisa ali do vetor. Não tem muito mais além disso, mas tem alguns detalhes que vale a pena a gente ressaltar, né? A gente aproveitou também para praticar a estrutura de repetição utilizando os vetores, né, onde eu mostrei o for padrão que vocês conhecem, o for each, que é um for mais enxuto, porém mais limitado, né, porque ele já vai do início ao fim, você não consegue fazer decremento, você não consegue né, ter alguma liberdade ali, ele percorre todo, você não tem controle do índice, mas para o básico, que é o padrão, né, escrever todo, ler ele todo, ele funciona muito bem. E aí o while também fazendo a mesma coisa, só que aqui já para fazer um pouco diferente, a gente decrementou. Então foram esses exemplos que a gente mostrou na aula passada. Mas o foco agora aqui são os vetores, né? O que a gente tem para falar de vetores? Primeiro, né? Quando a gente fala em tipos, eu não sei se eu usei esse termo aqui. Vetores e matriz mesmo.
tem muito lugar que é chamado de uma matriz de vetores multidimensionais, né? Porque vetor ele é unidimensional porque ele só cresce em um sentido, em uma dimensão, em uma direção. E já as matrizes crescem mais de uma dimensão, né? Se é uma matriz 2 por 2, que é a que a gente conhece na matemática, imaginando ela, né, postada, projetada num papel, ela cresce em dois sentidos, em colunas, em linhas. Se é em 3 dimensões, né, também em 3 sentidos. Se é em 10 dimensões, em 10 sentidos. Então, por isso que são chamados de vetores multidimensionais, até porque a criação de uma matriz é na forma de vetores, né? É um vetor, uma matriz 2 por 2, que é a mais conhecida e mais utilizada por nós, nada mais é do que um vetor de vetores. Então, tudo que a gente falar para vetor, automaticamente se aplica para a matriz exatamente da mesma forma. Então, a primeira coisa a gente chamar a atenção de vetor, e aí eu vou criar o meu main, é na sua criação, né? Porque, basicamente, é um, imagina, é um tipo que qualquer linguagem de programação tem, mas ele é um tipo que varia muito, né, de uma linguagem para outra. No Java, a gente consegue, de forma mais direta, assim, criar um vetor de duas formas, dois padrões principais. Primeiro, e o mais comum, né, e o clássico seria declarar um vetor de um determinado tipo, chamado de valores, e aí, como em Java, um vetor ou um array, né, em inglês, ele é um objeto, é uma classe, existe a classe array, então eu crio como se estivesse criando um objeto, como new. Passo o tipo novamente, né? Novamente esse tipo chamando atenção, repetição, isso é para futuro. E aqui eu defino o tamanho do vetor. Meu vetor é tamanho 100. Meu vetor é tamanho 5. Meu vetor é tamanho 10. Então eu preciso definir o tamanho do vetor na sua criação. Seja nesse formato ou seja no outro, onde eu crio ele já definindo alguns valores. Vamos criar um vetor diferente, né? Eu só crio ele inteiro, né? Com o nome de pessoas aqui. Mas independente da forma que eu estou criando, né? Então eu estou criando um vazio de tamanho 10 ou um já preenchido, né? Com 3 elementos. Ou poderia ser, né? Tá criando aqui, que aí seria muito semelhante à segunda forma, a float, que seria o resultado da chamada de algum método, cálculo de alguma coisa. E esse método retorna um vetor de float, não, né? Um vetor de float, valores 3. Então esse método que não existe, acabei de inventar o nome, ele retornaria um vetor. Então também não estou criando, né, mas estou declarando um vetor, né, já iniciado com alguns valores, como eu falei, muito semelhante a isso aqui. Mas o fato é que vetores são estruturas de dados. Vocês vão ver isso muito bem na disciplina de estrutura de dados. São estruturas estáticas, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Ele, na sua criação, o tamanho dele já é predefinido. A partir do momento que eu criei aqui um vetor inteiro, de nome valores, de tamanho 10, esse é o tamanho dele até ele morrer. Tá? Eu não consigo diminuir isso, eu não consigo aumentar isso. Meu vetor é tamanho 10. Assim como o meu vetor valores, que eu iniciei já criei ele iniciado com 3 valores, o tamanho dele é 3, nem mais nem menos. Ah, professor, mas eu não posso inserir, remover, né? Sim, vocês vão ver remoção de elementos de vetores, vocês vão ver acréscimo de elementos de vetores, mas isso tudo através de algoritmos, onde você vai criar um novo vetor, na verdade, né? Isso vocês provavelmente não chegaram a fazer, não sei também. Talvez sim até. Né? Com ponteiro você vai inserindo, mas isso vocês vão ver muito bem, até demais, em estrutura de dados, né? Você precisa inserir um novo elemento nessa estrutura,
você aponta para um novo espaço de memória e insere aquele elemento. Né? Da mesma forma que você precisa remover, não existe mais o elemento João aqui, é uma lista de alunos, ele cancelou a matrícula, preciso remover. Então tem algoritmos, tem formas que a gente remove João, seja através de ponteiros ou outra estrutura. Né? Mas o vetor, né, o vetor básico, a gente não consegue fazer isso. Esse meu tamanho não muda, esse meu tamanho não muda nem para mais nem para menos. Preciso fazer alteração de dados, né, acrescentar, remover dados, aí vão ser feitas jogadas com criação do novo vetor, aumentando, enfim, etc. O Java, isso a gente vai deixar mais para frente, até para que não atrapalhe as aulas de estrutura de dados, traz essas classes, esses vetores dinâmicos, né, que no caso do Java que ele chama de lista, traz pronto. Né? Então você cria, não define o tamanho, sai inserindo quantos quiser, remove quantos quiser, então tem toda a facilidade. Mas é claro que antes vocês precisam saber como é que isso funciona por debaixo dos panos, né? Então, mais uma vez, isso aí é visto em estrutura de dados. Aqui a gente vai ver o básico do vetor, ou seja, o que vocês já conhecem do lado C, nem mais nem menos. E aí depois que vocês virem em estrutura de dados, aí eu mostro em Java o que ele já tem de pronto. Beleza? Então aqui eu tenho um vetor vazio, aqui eu tenho um vetor preenchido. Né? Para percorrer o vetor a gente já viu, né? O for each e o for, não vou fazer novamente. Mas só lembrando que se for um for básico, e aí ele já facilita a nossa vida, né? Eu preciso imprimir até o final dele. Existe uma propriedade no vetor, né? Vejam que não é método, não tem parênteses, é uma propriedade, um atributo que me retorna, perdão, o barulho aí do caminhão, e me retorna o valor. Assim fica fácil eu não precisar ficar controlando o tamanho do meu vetor, ele retorna isso dinamicamente. Eu não informei em nenhum momento que isso aqui é tamanho 3, no entanto, ele sabe, ele traz isso pra gente aqui, que é o tamanho 3, e vai escrever valores de todos os elementos. Java aqui vetor, Java vetor. Valores 2, né? Foi até interessante a gente ter causado esse, não foi intencional. Fábio João e Maria. Aqui apareceu 000, né? E porque eu estava escrevendo valores, que é esse vetor aqui, estava tudo como 0. Se fosse, por exemplo, um vetor de Boolean, posso fazer um vetor de Boolean? Sim, você pode fazer um vetor de carro, como a gente vai fazer mais na frente. Valores. False, false, false. Se fosse string. String. Null, null, null. Então vejam só, isso é para deixar claro que o fato da gente ter criado o vetor não quer dizer que a gente iniciou essas variáveis, né? Então, quando a gente imprimiu, quando ele era inteiro, tudo 0. Quando era boolean, tudo falso. Quando era string, agora tudo null. Isso são o quê? Quando a gente, primeiros slides lá, se não o primeiro desses fundamentos, apresentou os tipos primitivos do Java, a gente falou dos seus valores padrões. E o padrão do int ou dos números é 0, do boolean é false e dos objetos, quaisquer que sejam, é null. Então, isso só confirma que os vetores eles são iniciados vazios, né? Sem inicializar os seus elementos. Diferente desse aqui que a gente já criou preenchido, né? Professor, mas ele tem 10 elementos e só escreveu 3. Claro, a gente no for aqui está fazendo referência ao tamanho do valores 2 e escrevendo o 1, o que foi um erro, né? Agora, colocando ali valores, ele vai escrever os 10, no caso 10 nu, e a gente vai voltar aqui para inteiro.
É tudo zero. Ah, mas não quero que o meu vetor comece com zero, né? Eu quero que comece com 1. Então a gente pode fazer a inicialização dele. Aqui, valores i igual a 1. Ou começar todos com 10 ou com 100. Né? Isso aí vai ao gosto do freguês. Então, compilo, executo, todos começam com 100. Mas será que, né, começar com 100 é estranho, mas tudo bem, né? Ninguém sabe o que cada programa faz. Mas não tem uma forma mais simples, não precisar fazer um for. Digamos que é um vetor de tamanho 1000, 10.000, começar tudo com 100. Não teria uma forma mais simples? Sim, tem uma forma mais simples, que é um método útil do próprio array, da classe arrays, perdão, que é um método fill de preencher, onde eu digo qual objeto eu quero preencher e com qual valor. Quero preencher com o valor 5, sei lá por quê, mas eu quero preencher com 5. Quando a gente for escrever ali embaixo, vamos ver, 5. E a string, aí legal, né? Então facilita a minha vida não ficar preenchendo 1 a 1, ou ter que fazer um for só para isso. Se é um vetor de string, eu quero começar com ele em branco, basta passar o valor em branco, da mesma forma que bastaria eu passar aqui o valor em branco, valores e em branco, iria inicializar também, ou como é um objeto, na sua forma mais pura, assim. Então, isso aqui, ou isso aqui, vai fazer tudo a mesma coisa, que é inicializar meu vetor, ou todos os elementos do meu vetor. Vejam a diferença, né? Isso aqui eu crio um vetor tamanho 10, e isso aqui eu inicializo cada elemento do meu vetor com o valor que eu quero. No caso aqui, como um string em branco, porque aqui não estava em branco, aqui estava nu, vazio, o que é diferente. Eu quero, e aí a gente aproveita, que ele crie um vetor com valores aleatórios. Isso aí, inclusive, vai ter exercício. Não sei se a gente vai fazer ou se eu deixei para vocês, mas vai ter. Então eu crio uma variável do tipo random. Random, né, do inglês randômico aleatório, que é uma classe do Java. E já vem pronto que ele... A questão de número aleatório é muito complicado na computação, né? É uma área de estudo. Então quando a gente fala aleatório, aí uns dizem pseudo-aleatórios, né? Eu até acho que eu coloquei como pseudo-aleatórios do random. E pseudo-aleatório. Porque não tem muita garantia, né? Isso aí é um outro estudo. Os números podem se repetir, mas enfim. E aí essa classe random, ele tem, e aí eu vou voltar de novo para int. Só perdoe meu nariz, tá? Eu tenho uma rinite braba e esse ano não tá fácil. Se eu faço rand, e aí eu chamo next, você vê que ele tem next, pode ser um inteiro, pode ser um double, pode ser um long, pode ser float. Né? Então vamos pro inteiro. E ele pede um parâmetro, que seria o intervalo final. Né? Eu quero aleatórios entre 0 e 9, eu quero entre 0 e 100, 0 e 1000, 0 e 10. Então eu passo esse intervalo aqui. Então se eu passo 10, como foi dado no slide, aqui, ó, ele vai me dar de 0 a 9. Se eu passo 100, vai dar de 0 a 99. Então vamos ver como é que ele vai preencher. Vou até fazer em fors separados, tá? Para não confundir. Então um for para preencher e vou fazer um for each. Um for each para escrever. Eu quero escrever vetor
valores, vai armazenar cada elemento na variável val. É assim que funciona o for each. Tá, então aqui só estou armazenando, depois escreve. Vamos ver se ele gera aleatório de fato. Compilo. Deixa eu dar uma limpada na tela. Ó, valores aleatórios. 6, 7, 1, 9, 9, e ele não repetiu nenhum. Não repetiu. Mas é aquilo que eu falei, gente, não tem muita garantia. Se quiser garantido que não vai se repetir, tem que fazer os testes ali, uns ifs para ter essa garantia. Beleza? Então, de vetor tem vários métodos. Se vocês olharem essa classe arrays, a gente pode olhar ela aqui. Java, né, para a gente aprender a achar as coisas na documentação e usar a documentação. Java docs arrays. Ele acha fácil para mim. Ou na documentação mais nova. Não, então, a classe arrays tem vários métodos, inclusive, de coisas que vocês vão implementar em estrutura de dados. Binary search, é pesquisa binária, né? Ou seja, você dá um elemento e ele vai tentar localizar lá dentro. Eu tenho preenchido aqui um valor. Vou colocar um vetor tamanho 10 com 10 elementos. E aí eu vejo se if, só para a gente brincar um pouco. Arrays binary search. Ele traz a posição, na verdade. Result. Ele vai buscar no vetor valores e eu quero tentar achar o elemento 7. Ver se ele existe. Vai. Eu tentei achar o 7. Estou no menos 8. 10, 9. Estranho aqui. Byte inteiro. Vou dar uma olhada. Pesquisa no array específico de inteiros. Um valor usando pesquisa binária, que é a pesquisa mais simples, né? O array deve ser ordenado primeiramente. Fazer a chamada. Ah, tá. A gente tem que ordenar primeiro. Tá, mas enfim, era uma brincadeira. Só que não teria que trabalhar mais um pouco. If is not order result is undefined. Ele quer que a gente ordene. E aí eu acho que tem um ordenador. Olha eu me metendo nas sort. Me metendo na disciplina do. Acho que é o Manassés, né? Sort. Else. Double sort. Tem várias ordenações. Vamos ver se funciona. Já começou uma brincadeira, né? Arrays. Array sort valores. E vocês viram aqui, ó. Por exemplo, eu estava procurando o 7. O 7 aqui não tem, tudo bem. Mas nesse aqui. Esse aqui ele tinha o 7, né? Na posição 9. E ele tinha o 7 também na posição 9. Esse aqui não tinha. Ele tinha o 7 na posição
0, 1, 2, 3, 4. Né? Até tinha dado certo. Depois ele tem 3 sets aqui repetido ao randômico falhando. Na posição 0, na 1 e na 7. Na 6. Mas é que tem que ser ordenado. Deixa eu ver se... Talvez. Posição 4. Posição 7. Escrevi ordenado, né? Primeiro vamos ordenar. Depois escrever. Ficar sabendo se está certo ou não, né? Isso não faz sentido. Primeiro eu ordeno, depois eu escrevo. Compila. Salvei. Executa. Agora sim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 está na posição 6. Legal. E o próximo. Estava compilado de novo. Não tem 7, ele retornou um número negativo qualquer. Não tem 7. Tem 7 na penúltima, posição 8. Correto. Tem 7 na posição 5 e na 6 ele retornou a primeira, correto. Não tem 7. Tem 7 na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que é o primeiro que ele encontra. Não tem. 7 na posição 6, 6, 7, 8, 9, exato. Então funciona. Óbvio que funciona, né? Era só ver como é que trabalhava com ele. Faz tempo que eu não uso isso. Mas para vocês terem ideia da quantidade de métodos que vocês têm aqui, né? Pesquisa binária. Aí ordenação vocês vão aprender que tem vários tipos de ordenar. Bubble sort, quick sort, enfim, as pesquisas também. Vocês têm métodos para comparar dois arrays. O que tem mais? Copiar elementos de um para o outro. Verificar a igualdade de arrays. Preencher, como a gente já viu. Ordenação. Converter para string. Não sei para que, mas tem. Enfim, a classe arrays tem uma infinidade que na nossa disciplina a gente não vai utilizar muito assim, eventualmente, e na do Manassés vocês não vão poder utilizar. Primeiro que ele deve utilizar C, né, que é o padrão da estrutura de dados, e segundo, vocês têm que implementar isso, né, a não ser que queiram, às vezes, testar com Java, ver se o C funcionou. Mas beleza, chega de brincadeira aqui e vamos dar sequência, terminar os slides para daí a gente poder cair nas atividades, né. Então, de vetor, basicamente isso, a criação, né, que muda um pouco, a manipulação dele é igual a qualquer outra linguagem, ou basicamente isso. E aí o Java tem esses acessórios que quando a gente precisar, a gente recorre a ele. Estrutura de repetição a gente acaba vendo em paralelo ali. E aqui uma coisa bem rápida, às vezes útil, que é argumentos de linha de comando, né, para você, isso praticamente qualquer programa, né, eu chego aqui no Linux, vou limpar. Eu tenho o ls que lista meus arquivos, mas eu quero listar em detalhes. Eu faço ls-la. O "-la é um parâmetro que eu mando ele listar com detalhes e A dos ocultos. Eu tiro o A, ele lista em detalhes, mas não lista esse ponto e o ponto oculto. Né? Isso qualquer outro comando. Quero copiar um arquivo, eu digo que arquivo que eu quero copiar, teste na tela.java e quero copiar para o meu home. Então, isso tudo aqui são parâmetros que você passa para o programa. Esse é o programa, né? O programa listar e o programa copiar. E esses são os parâmetros. Aqui eu tenho 2 parâmetros, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Ok? Então, o que a gente vai aprender ali agora é como passar parâmetros para o Java, porque até então a gente executa, né, o vetor aqui, mas eu não passo nenhum parâmetro, até porque por enquanto eu não precisei. Mas, como eu falei, é muito comum que programas recebam parâmetros, né? Às vezes a gente acha que não, porque a gente clica no ícone,
mas muitas vezes dentro daquele ícone já tem um parâmetro. Da forma de inicialização, de tamanho de janela, apontando para determinada versão de alguma biblioteca que utilize. Enfim, parâmetros de inicialização são coisas extremamente comuns, né? Em sistemas operacionais, em programas e, consequentemente, na programação. E aí o Java, a gente já comentou isso, e está sempre ali nas nossas vistas, que ele já espera aqui os parâmetros através de um vetor, né? Acabamos de ver, que a gente chama de argumentos, né? De parâmetros, como eu já falei, esse nome aqui pode ser qualquer coisa. O args, só para remeter a argumentos, parâmetros. E aí ele vem como string, né? O primeiro elemento na posição 0, o segundo elemento na posição 1, o terceiro na posição 2 e assim por diante, só que tudo como string. Se string resolver, ótimo. Se não resolver, a gente tem que fazer as conversões. Então, se a gente cria, por exemplo, uma classe soma, né, a classe mais sofisticada da história, o programa mais sofisticado da história, onde eu recebo dois números e somo eles, então como é que eu faria isso? O interessante, e aí já fazendo alusão à documentação, depois a gente vai aprender algumas coisinhas a mais sobre documentação. O Java a gente comenta linha com barra barra e blocos como barra asterisco barra, como é padrão de muita linguagem. Então aqui eu vou informar que para executar este programa você deve passar dois números inteiros como parâmetro. Já para saber que como parâmetro. Ok. Então eu vou pegar o primeiro número inteiro que está no args 0. Eu vou guardar aqui. N1, número 1. Erro. Obviamente erro, né? E a gente vai executar aqui só, executar não, compilar, só para a gente ler ele, mas eu sei que vocês já sabem qual é que é o erro. De soma. Tipos incompatíveis em string não pode ser convertido em inteiro, né? Os parâmetros vêm como string e, no entanto, a gente precisa de inteiro para poder fazer a soma. Então, o que eu faço? Já sabe, integer.parse int. Converto. E aí, para a gente ganhar tempo, copia e cola o número 2. Ler do teclado a gente já aprendeu, né? Lembram lá da classe Scania, mas aqui eu nem vou ler, vou pegar direto já na execução. E aí escrevo na tela o resultado da soma é... Posso criar uma variável soma aqui e calcular. Vamos ver se assim funciona. N1 mais N2. Vamos testar. O resultado é 7. Legal. Vamos tirar esse parêntese. O resultado é 34. Tá? Então não é o foco aqui, mas é interessante a gente observar. Veja que quando estava com parêntese, ele executou primeiro o parêntese para depois. Então o mais aqui realmente é um operador de soma. E aí fora do parênteses, o mais é um operador de concatenação de string. Então vejam que esse mais aqui ele tem prioridade, né? Quando a gente deixou fora aqui, questão das prioridades de operadores, né? Aquela coisa que a multiplicação e divisão tem força em cima da soma e da subtração. Aqui, o mais como concatenador, ele tem força em cima do mais soma. Então aqui, como ele tem mais força, ele simplesmente concatenou o 3 com o 4 e escreveu 34, o que não é uma soma muito boa, né? Então essa calculadora nossa é falha. Então a gente põe dentro do parênteses, então ele resolve primeiro aqui, dois números, então esse mais soma. Resolveu, agora string e número, não, isso aqui é concatenação.
agora a gente tem a nossa calculadora funcionando novamente. Poderia ter criado uma variável separada, mas a gente já vai aprendendo a otimizar o negócio. A gente já pode também aproveitar aqui e aprender a tratar alguns erros, né? Então, a gente informou aqui que deve ser executado de tal forma, mas a gente sabe que o usuário é aquela coisa, né? O usuário ele vai sempre buscar da forma errada, então a gente tem que ajudar o tal do usuário. Ele deu uma exceção, exception array index out of bounds, ou seja, é um erro de array com índice fora dos limites. Por quê? Porque a gente tentou acessar o array 0 e 1 e o array está vazio. Né? Se a gente vier aqui e escrever sysout, se eu fizer args, como é que é o seu tamanho do array? Length. Só o meu sysout aqui. Compilo. Tamanho 0. Não tem array. Se eu passo vários valores aqui, 3 valores, tamanho 3. Então esse 3, esse 3 ou essa propriedade pode nos ajudar a orientar o usuário. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada de tamanho, onde eu vou testar. Se tan for diferente de 2, que é o que eu quero, não me interessa ele passar um parâmetro, 0, não me interessa ele passar 3, 4 parâmetros, eu quero 2 parâmetros. Então, se tan for igual a 2, vamos tratar primeiro o caso de sucesso, né? O caso correto, passozinho, ficar bonito. Aí a gente executa o nosso programa, lindo e sucesso. Se não, e veja que mesmo ele vazio, pessoal, isso aqui, quando a gente não passou nada, ele não retornou nenhum erro, tá? Simplesmente ele desse tamanho 0. Se ele desse algum erro, a gente teria que tratar a exceção. Aqui a gente nem está precisando. Eu faço uma mensagem dizendo: você deve informar 2 valores inteiros, meu querido usuário. Eu queria te chamar de formas mais carinhosas, mas fica assim mesmo. Limpo tela, executo ou compilo. Vamos executar errado. Você deve informar 2 valores inteiros, meu querido usuário. 2 valores, meu querido. Eu disse 2 valores, meu querido. Agora sim. 2 valores. Ok? O que a gente não tratou ainda é se ele fizer isso. Então, isso a gente ainda não sabe. E o tratamento de exceção a gente tem que se aprofundar em algumas outras questões, inclusive de orientação a objeto. Então, a gente vai deixar para mais adiante. Beleza? Com isso aqui a gente encerra o conteúdo que a gente chama de fundamentos da linguagem Java. Vou encerrar o vídeo e vamos partir para outros, né? Vamos ver o rendimento aí com resolução de exercícios, né? E aí na aula da semana que vem, muito possível a gente inicie de fato a orientação a objeto. Na aula passada, né, poderia ter terminado o conteúdo, mas já estava muito extenso. 2 horas de vídeo não são como 2 horas de aula, como a gente conversou no primeiro dia. 2 horas de aula a gente conversa, a gente para, alguém me chama, tira dúvida. Então, né, a gente consegue dar um ritmo ali para não ficar mais pesado. 2 horas de vídeo é muito intenso, ainda mais ficar me ouvindo ou qualquer um que seja falando. Então eu vou tentar reduzir hoje, vou ver quanto é que ficou esse primeiro vídeo, para deixar no máximo ali 1h30, eventualmente chegar nas 2, mas não tentar não passar disso. Beleza? Então nos encontramos já no próximo vídeo.